Bandido é morto e outro é ferido ao tentar assaltar um comerciante em Navegantes. O dono do estabelecimento reagiu e desarmou os criminosos. Contrabando, cigarros foram apreendidos na Serra e no meio-oeste do estado. Mais de 5.800 maços de cigarros foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal. Os cigarros contrabandeados teriam vindo do Paraguai e tinham como destino a cidade de Araranguá, no sul do estado. Incêndio atinge escola em Joinville e parte da estrutura está comprometida. Começaram as obras para a implantação do primeiro corredor exclusivo para ônibus na capital. Coragem de um jovem salva a vida de mais de 30 passageiros de um ônibus após um acidente no meio-oeste do estado. O motorista pegou e desmaiou, ele estava com a cabeça no chão, aí eu levantei do meu banco e vim ali e peguei o volante. Cuidados no mar, mais um afogamento foi registrado nesse final de semana no sul do estado. Aroma, sabor e arte, artesanato e culinária de Santa Catarina podem ser conferidos de perto em um evento aqui na capital. Foi trabalhado o seu produto de uma forma que chega no mercado e ele consegue em seguida avançar com as próprias pernas. Isso é muito importante. Isso e muito mais agora no Notícias da Redação. Olá, boa tarde. Em Navegantes, um comerciante reagiu a um assalto e matou um dos criminosos. Outro suspeito também foi baleado e continua internado. As marcas de sangue permanecem em frente à revenda de automóveis no bairro Machados, em Navegantes. O proprietário do estabelecimento, que vive em uma casa atrás do comércio, passou por momentos de tensão durante o final de semana. 3 homens teriam pedido um copo de água e, em seguida, anunciado o assalto. O comerciante reagiu e desarmou um dos criminosos. Ele atirou contra os assaltantes e atingiu 2 deles. Um terceiro conseguiu escapar. Os vizinhos preferiram não gravar entrevista, mas contaram que tudo aconteceu no início da tarde de domingo. Os 2 assaltantes baleados foram socorridos. Um deles morreu a caminho da unidade de saúde. O outro permanece internado no Hospital Marieta Conder Bornhausen, em Itajaí. O comerciante também foi atingido por 2 disparos de raspão, no braço e na cabeça. Ele foi encaminhado ao hospital e passa bem. E mais de 12 mil maços de cigarro contrabandeados foram apreendidos nas regiões da Serra e do meio-oeste do estado neste final de semana. Uma das apreensões ocorreu na BR-282 em Campos Novos, no meio-oeste. Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal. Ele transportava cerca de 7 mil maços de cigarros contrabandeados. A polícia filmou o momento da perseguição ao automóvel. O jovem foi preso em uma estrada de terra, conhecida como Igrejinha. O produto contrabandeado veio de Foz do Iguaçu e tinha como destino Lages, na Serra Catarinense. Também neste final de semana, na BR-282, aqui na Serra Catarinense, em Lages, mais de 5.800 maços de cigarros foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal. Os cigarros contrabandeados teriam vindo do Paraguai e tinham como destino a cidade de Araranguá, no sul do estado. A equipe estava fazendo uma fiscalização de rotina, fazendo ronda no nosso trecho, quando percebeu que o veículo envolvido, ele hesitou por passar pela viatura, né? E daí, diante dessa atitude suspeita, né, o pessoal foi e fez a abordagem. Aí, após a abordagem, verificou, né, que ele estava carregado com um cigarro contrabandeado do Paraguai. O material e o motorista foram encaminhados para a Polícia Federal. No total, mais de 12 mil maços de cigarros foram apreendidos pela PRF nas regiões da Serra e Meio-Oeste, só neste final de semana. Segundo este policial, a BR-282 se tornou uma das principais rotas para esse tipo de crime. E é uma das principais rotas, né, assim como a 470. Então é comum esse tipo de trânsito desses ilícitos aqui nessa região, né, nessa quantidade. Uma escola estadual de Joinville foi incendiada nesse domingo. Ainda não se sabe o que provocou o fogo, mas não está descartada a hipótese de ter sido criminoso. O incêndio atingiu parte da escola estadual Dr. Paulo Medeiros, no bairro Ademar Garcia, na zona sul de Joinville. O fogo destruiu salas de aula e um depósito onde ficavam guardados material escolar. A sala dos professores foi o local mais atingido. As outras salas de aula tiveram cortinas, forro e cadeiras queimados e vidros das janelas quebrados.
Muitos itens e produtos que seriam utilizados nesse ano letivo foram consumidos pelas chamas. Ainda não se sabe as causas do incêndio, mas há indícios que apontam que o fogo pode ter sido criminoso. Uma perícia será feita no local. A escola Dr. Paulo Medeiros tem cerca de 1.000 alunos e o início das aulas está previsto para 9 de fevereiro. Surto de dengue em Itajaí. Agora já são 15 casos suspeitos da doença no município. Segundo a Secretaria de Saúde de Itajaí, 15 pacientes estão sendo acompanhados e analisados para confirmar se estão ou não com dengue. Desde que o surto da doença foi atestado pela Prefeitura, 6 casos já foram confirmados. 5 deles no bairro São Vicente e 1 no bairro Cordeiros, que são os 2 locais com mais focos do mosquito Aedes aegypti. Segundo a vigilância epidemiológica, mais da metade da cidade apresenta pontos de proliferação do transmissor. A população está sendo conscientizada para evitar que o mosquito infeste ainda mais a cidade. Além disso, a Prefeitura está providenciando a contratação de 11 novos agentes epidemiológicos para os próximos dias, para atuarem com os 25 que já trabalham na cidade. E depois do intervalo, começaram as obras para a implantação do primeiro corredor exclusivo para ônibus na capital. E ainda a coragem de um jovem salva a vida de mais de 30 passageiros de um ônibus após um acidente no meio-oeste do estado. O motorista pegou e desmaiou, ele estava com a cabeça no chão, aí eu levantei do meu banco e vim ali e peguei o volante. O Notícias da Redação volta já já. Uma hora e 16 minutos, estamos de volta com Notícias da Redação. Vamos dar uma olhadinha como está o trânsito aqui na capital? Você vê imagens ao vivo das pontes que fazem a ligação ilha-continente. Trânsito um pouco mais intenso na ponte Pedro Ivo, que dá acesso à região central da capital. Já na ponte Colombo Salles, o trânsito flui com bastante tranquilidade. Neste momento, 29 graus em Florianópolis. Começaram neste final de semana as obras para a implantação do primeiro corredor exclusivo para ônibus da capital catarinense. As modificações devem trazer maior mobilidade ao trânsito da região central de Florianópolis. Na primeira etapa, serão retiradas as árvores localizadas na marginal do trecho da Avenida Beira-Mar Norte, entre o Direto do Campo e a sede da Polícia Federal. Depois, as obras seguem para o espaço entre o Terminal de Integração da Trindade, o Titri, e o Shopping Iguatemi. Esse processo vai permitir o alargamento da via e a construção de um anel viário com corredor exclusivo para ônibus. Ele terá 17 quilômetros de extensão e fará um contorno passando pelo Terminal do Centro, Uticem, Beira-Mar Norte e os bairros Trindade, Pantanal, Saco dos Limões e Prainha. As obras estão orçadas em R$150 milhões e devem ficar prontas em 3 anos. Os passageiros do transporte coletivo de Blumenau e Itajaí já estão pagando mais caro pela passagem. Em Blumenau, o valor da tarifa passou de R$ 3,00 para R$ 3,30, um reajuste de 10%. Já em Balneário Camboriú, o preço da passagem dos coletivos mudou de R$ 2,95 para R$ 3,15. Já turistas e moradores que utilizam o chamado bondindinho também começaram a pagar um valor mais alto no último sábado. O valor da passagem do transporte, que vai da Barra Sul até a Barra Norte de Balneário Camboriú, passou de R$ 4,00 para R$ 4,25. E a coragem de um rapaz de 17 anos após um acidente de ônibus no meio-oeste do estado evitou uma tragédia. O jovem, que não sabe dirigir, assumiu a direção e conseguiu parar o veículo, ajudando a salvar a vida de pelo menos 30 pessoas. O local da colisão é conhecido como Curva do Passat e fica na BR-282 entre Erval Velho e Erval do Oeste. O ônibus da empresa PIN Turismo, fretado pela Reunidas, fazia a linha Florianópolis-Chapecó na noite de ontem, quando foi atingido na lateral por um caminhão. Nesse momento, Ariovaldo Correia, de 17 anos, assumiu o volante. Em entrevista ao portal Caco da Rosa de Joaçaba, ele contou o que aconteceu. O motorista pegou e desmaiou, ele estava com a cabeça no chão, aí eu levantei do meu banco e vim ali, peguei o volante, aí eu ia bater em outro, que estava vindo pro lado de lá da pista, aí eu puxei o volante e vim para cá, e fiquei freado até o outro motorista chegar e puxar o freio de mão.
Aí eu peguei, só levantei ele ali e mandei o motorista ficar quieto ali, senão ele ia sangrar muito, ele tava saindo muito sangue daquela lá. A atitude do rapaz fez com que o ônibus parasse no acostamento. O motorista teve um corte na cabeça e foi levado ao hospital. Já os cerca de 30 passageiros não se feriram. Passado o susto, na sua página numa rede social, o rapaz, que não sabe dirigir, agradeceu a Deus por estar vivo e ter conseguido ajudar a salvar os passageiros. Muita gente também parabenizou o jovem pela coragem. Segundo a Polícia Rodoviária, esse ponto da rodovia é perigoso e é comum ocorrer em colisões laterais. O caminhão envolvido na batida ainda não foi localizado. Um casal de idosos e uma criança morreram em um acidente agora pela manhã na Serra Catarinense entre um automóvel e um caminhão. Outras 2 pessoas tiveram ferimentos graves e foram encaminhadas ao hospital. O acidente aconteceu na BR-116, próximo ao pedágio em Correia Pinto. O casal de idosos e a criança que acabaram morrendo estavam neste veículo. A mãe da menina e mais uma criança que também estavam no carro tiveram ferimentos graves e foram encaminhadas ao hospital em Lages. O motorista do caminhão envolvido no acidente não sofreu ferimentos. Segundo a PRF, o veículo teria feito uma ultrapassagem indevida e acabou batendo contra o caminhão. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada. E depois do intervalo, vamos falar dos cuidados ao entrar no mar. Neste final de semana, mais um banhista morreu afogado. E vamos falar também da arte de Santa Catarina. Foi trabalhado o seu produto de uma forma que chega no mercado e ele consegue em seguida avançar com as próprias pernas. Isso é muito importante. Fique com a gente que nós voltamos em instantes. E a semana começa com bastante calor. Na maioria das regiões, os termômetros passam dos 30 graus e há chance de chuva no final do dia. Confira os detalhes na previsão do tempo. Na Serra, o tempo deve ficar instável a partir da tarde, com chance de pancadas de chuva e máximas de 27 graus. Na região norte, no Vale do Itajaí e na Grande Florianópolis, os termômetros podem marcar até 34 e há possibilidade de chuva isolada entre a tarde e a noite. No oeste do estado, o sol também dá lugar a períodos chuvosos a partir da tarde e as máximas ficam em 31 graus. Na região sul, a temperatura pode chegar aos 36 e o forte calor deve provocar pancadas de chuva no final do dia. E esse foi mais um final de semana com dias quentes. E muita gente aproveitou para curtir o calor no mar. Mas, infelizmente, mais um banhista perdeu a vida ao entrar na água. E o que mais tem chamado a atenção nos casos de afogamento já registrados no estado é a falta de cuidado na hora de tomar o banho de mar. Principalmente com a entrada na água, longe dos postos de guarda-vidas. No final de semana, um homem de 37 anos morreu afogado em Jaguaruna. Ele teria sido arrastado por uma corrente de retorno, que é o ponto onde a água trazida pelas ondas volta para o alto mar. Um local da praia que é preciso estar atento e evitar sempre que possível. Onde não está quebrando onda, geralmente ali ou tem um buraco que é de profundidade razoável, ou é uma saída d'água. Então fica prestando atenção, se não quebra a onda é porque ali é um local perigoso. Somente nesta temporada, 4 pessoas morreram por afogamento no sul do estado. Um detalhe entre todos os casos chama a atenção. As vítimas estavam em locais não monitorados pelo Corpo de Bombeiros. Consciente dos riscos, Maristela segue bem as orientações de segurança. Sempre que vem à praia, busca pontos próximos ao posto de salvamento. Ela sabe que nesses locais pode aproveitar o mar com mais tranquilidade. Eu acho importante esse tipo de trabalho, de auxílio deles para com os banhistas, né? A gente se sente mais tranquilo para ficar na orla, né? Para aproveitar. Se ele quiser pegar sol, só curtir próximo do carro dele, na praia, longe, não tem problema nenhum. Mas desde que ele não se aventure a entrar no mar. Ele está colocando em risco a vida dele e de outras pessoas que estiverem com ele, né? Somente entre outubro de 2013 e abril de 2014, foram quase 70 casos de afogamento em todo o estado, número que o Corpo de Bombeiros espera reduzir com a prevenção. E temporada de férias também é sinônimo de passeio em família. Quem quiser levar uma lembrança da cidade tem o destino certo. A tradicional feira de artesanato e artes, que acontece há 8 anos na capital.
Um mundo de cores e formas está aberto aos visitantes deste shopping no centro de Florianópolis. Centenas de peças nos mais variados tipos de artesanato podem ser conferidas na 8ª edição da Feira Aroma, Sabor e Arte Catarina. O projeto é desenvolvido pelo Sebrae e não tem custo aos participantes. Foi trabalhado o seu produto de uma forma que chega no mercado e ele consegue em seguida avançar com as próprias pernas, né? Isso é muito importante. Acessórios, perfumaria, decoração, itens infantis e utilidades para casa são algumas das ideias criativas encontradas em diversos materiais. Pelos diferentes traços dos trabalhos é possível identificar que participam representantes de todo o estado. O pessoal do litoral, eles fazem muito mais produto porque tem também um turismo maior, né? Mas sim, o estado está totalmente representado aqui na feira. Turistas e moradores da capital podem conferir cada detalhe até 4 de fevereiro. A entrada da feira é gratuita e o espaço funciona do meio-dia às 10 horas da noite. Já para quem gosta de experimentar, a degustação servida todos os dias é um convite ainda mais irresistível. Para a variedade de bebidas e iguarias, foi preciso reservar um espaço apenas para os alimentos. Do caseiro tradicional ao mais refinado, os produtos catarinenses vêm ganhando destaque no mercado e o interesse do consumidor. A 8ª edição da vitrine Aroma, Sabor e Arte Catarina acontece no vão central do Beira Mar Shopping até o dia 8 de fevereiro. O horário de funcionamento é do meio-dia até as 10 horas da noite. E hoje a gente fica por aqui. Uma boa tarde para você, um bom início de semana e até amanhã.